A fábrica é um misto de várias histórias. A gente tinha um projeto social que a gente fazia na comunidade do Capão Redondo, mas era um projeto bem coxinha, que a gente costuma falar, né? Bem clichê. E a gente tinha um projeto que eu sou formado em computação e música, então eu tinha uma escola de computação e uma escola de música. Paralelamente a isso, aconteceu um incidente na minha vida que meu pai foi assassinado e isso mudou toda a minha vida e a da minha família. Então a gente vendeu tudo que a gente tinha uma classe média, até eu tinha razoavelmente bem gente, vendeu tudo para morar fora, cuidar de uma empresa da minha tia, que tem uma empresa lá nos Estados Unidos. E aí nisso a gente começou a fazer isso. E esse pessoal que pertencia a essa nossa ONG e o pessoal que pertencia às escolas, falaram: Denilson, seu pai não tem como voltar, mas será que a gente pudesse fazer alguma coisa que realmente levasse pessoas a acontecer, esse problema acontecesse em menor escala ou não acontecesse? Será que a gente era uma coisa possível? E a gente começou a pensar num projeto maluco, onde não fosse feita só um risco na água, e sim fosse uma coisa realmente diferencial. Eu sempre gostei de inovação, eu sempre já trabalhava com consultoria de inovação para amigos, e eu lembro que eu tenho uma redação da 4ª série que eu costumo falar que minha mãe guardou, que o que você quer ser no futuro? Eu quero ser inventor. Então eu sempre gostei dessa área. E a gente falou: então vamos fazer uma coisa realmente revolucionária no meio do Capão Redondo, e a gente pensou no projeto Fábrica de Criatividade, que é o nosso prédio, super diferente, não só o prédio, mas a estrutura política pedagógica do projeto foi bem maluca. Assim, a gente pensou em juntar profissionais top de linha do mercado para conseguir fazer com que o projeto social tivesse uma sustentabilidade, ao mesmo tempo que tivessem dando ideias para as pessoas, essas ideias gerassem dinheiro, gerassem renda para o projeto e para as pessoas, e aí fosse um misto com tudo isso num prédio no meio do Capão Redondo, em formato de fábrica, com porta de bolinha de gude, com chão de garrafa reciclada, com uma praia na cobertura, com passagem secreta, com coisas divertidas. E aí foi assim que surgiu a história da fábrica. E aí isso aconteceu, isso foi todo em 2000, meu pai foi assinado em 2000, a gente começou a construir em 2001, e aí ficou pronto em 2006. Em 2007 a gente inaugurou, e aí, beleza, super bombando, super resultado na comunidade, todas as mídias possíveis foram lá, a gente foi, só da Globo foi umas 10, da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, revista Trip, revista SBT, Gazeta, revista de fora do Brasil, e aí foi super legal, deu super resultado. Só que daí em 2008, 2009 veio aquela crise, que foi uma crise mundial, e aí todos os nossos projetos, que a gente começou a crescer muito, e todos os nossos projetos dependiam de investimentos de empresas grandes. A gente estava com um projeto muito grande, a gente atendia 1000 pessoas por semana, com cursos, com coisas bem caras e era um projeto grande. E aí aconteceu essa crise que aí todos os projetos, as pessoas que estavam investindo, a gente falou: a gente quer continuar investindo, só que a gente não tem dinheiro, como que a gente faz? E aí que eu escrevi essa carta no meio disso, falei: como que a gente consegue ter um projeto tão legal no meio de um lugar que precisa tanto, e não quero ouvir falar de crise, eu quero ouvir falar de solução, a gente é uma solução, eu quero ajuda, porque não é possível que a gente consiga ter um projeto tão legal, tão estruturado, tão pensado, com tantas histórias bonitas, com tantas práticas já executadas, com tanto resultado visível para mostrar, e não vai funcionar por causa de dinheiro. E aí e depois dessa carta, foi uma carta de desabafo, inclusive. E aí foi super legal, porque essa carta de desabafo, várias pessoas falaram: realmente eu acredito que isso não pode parar. E aí várias pessoas ajudaram, tanto financeiramente, como institucionalmente, como com contatos, como com processos. Então acho que essa carta foi um começo de uma mudança, a própria carta em si. E depois os próprios projetos em si, como a gente começou a fazer consultoria, essas consultorias que a gente fez nessas empresas como Danone, Natura, o próprio Itaú, Mercado Livre, Dupont, BASF, começou a dar resultado. Eles começaram a ter investimentos que a gente, através do processo de consultoria de inovação, começaram a gerar ideias, essas ideias começaram a gerar dinheiro. E uma parte desse dinheiro acabou revertido para a fábrica para conseguir que ela subsistisse. Então acabou, para mim, a maior mudança mesmo foi o próprio resultado alimentando a sustentabilidade da ONG, por exemplo, do projeto. A gente sempre acreditou que a arte fosse um grande, não só caminho, mas um grande destino onde as coisas se encontram. Então, as pessoas gostam de arte, as pessoas sentem arte, então a arte eu acho que é um viés para você conseguir atingir coisas que você não atingiria por outras formas, sabe? Você falando é uma coisa, você demonstrando é uma coisa, mas pela arte você consegue ter esses caminhos todos preenchidos. E a gente acredita nisso, então a gente sempre usou a arte como processo desde sempre, a gente acredita, por exemplo, numa palestra é legal ter arte, numa aula é legal ter arte. A arte é legal por si só, então ela sempre foi, dentro do nosso projeto político-pedagógico, ela sempre permeou todos os processos. A gente tem vários cursos que acontecem lá, tem cursos gratuitos e cursos pagos bem pouco. Então tem desde cursos realmente de graça, curso de dança, curso de teatro, são cursos gratuitos para qualquer pessoa que queira fazer.
e tem cursos com um custo muito acessível. Então a gente tem aula, por exemplo, de inglês, a gente fez uma parceria com o pessoal da USP e da ISEC, e a gente tem só professores de fora, estrangeiros, com material didático incluso, no mínimo 2 aulas por semana, às vezes mais, R$ 65 por mês, e isso acaba se mantendo. E os outros grupos a gente consegue se manter com o dinheiro dos projetos. Então a gente presta consultoria, de 5% a 15% dessa consultoria reverte para os nossos projetos sociais e isso já consegue se manter. A gente tem hoje 700 pessoas por semana que a gente atende. Alguns grupos também conseguiram ser formados lá nesses últimos 6, 7 anos. Então são grupos que também já conseguiram desenvolver a independência deles. Então um grupo de dança se formou lá, estudaram, conseguiram montar uma companhia. Essa companhia hoje participa de editais, ganham e se sustentam com esses editais ou com ingressos à venda em alguns shows específicos ou com festivais fora aqui de São Paulo e no Brasil até fora do país em alguns lugares. Então a gente tem esse modelo, que a gente tem os grupos que se sustentam, alguns cursos se sustentam por si só e outros que precisam de manutenção, que não tem como, a gente ajuda via projetos, via uma porcentagem da nossa empresa de consultoria de inovação é revertida para manter esses projetos funcionando. Essas 700 pessoas atendidas por semana, tanto em cursos como em eventos. Todo fim de semana, por exemplo, tem evento gratuito para a galera. Então tem desde um show de rock até um lançamento de um sarau, lançamento de um livro. Tem, a gente falou, Black Eyed Peas já foi lá, o DJ do Black Eyed Peas foi dar aula para todo mundo. Agora a gente vai fazer uma parceria com a Fernanda Porto. A gente tem já o Balé da Cidade que já fez várias coisas. Os grupos locais todos se apresentam. Como consultor de inovação, eu enxergo esses cenários de buscar jeitos diferentes de fazer, enxergo com muito bons olhos, não só com bons olhos, como a gente incentiva esse processo. A gente acredita muito nos counts da vida, de todos os processos, e para institutos, o funding, ele ajuda muito. A gente já fez projetos que a gente ajuda a criar esse processo. Eu acho que tem um pensamento que resume bem o que eu penso e o que a gente, como consultoria, pensa. Se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã e a gente troca, os dois saem com uma maçã. Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, a gente troca, os dois saem com 2 ideias. Então as ideias são muito melhores quando compartilhadas. Acho que você consegue ter pessoas não só participando, cada um com a sua função, mas todo mundo quer que a coisa aconteça junto, porque cada um ajudou de fato aquilo acontecer. Então dá aquele sentimento de pertencimento que eu acho que quando você incentiva diretamente com patrocínio direto, você sente um pouco menos, porque todo mundo realmente co-participou do processo todo. Então eu acredito que é um bom mecanismo aí paralelo e ao mesmo tempo eu acho que a tendência inclusive não é nem ficar paralelo, é ele ser o principal de ferramentas de captação de recursos, por exemplo, para qualquer, desde uma invenção até uma patente, até um projeto. Eu acho que é uma tendência que não vai mais voltar, só vai crescer. Quando a gente fala de gestão de inovação, quando a gente fala de cultura da inovação, eu gosto de fazer uma definição resumida do que não é inovação. Einstein falava que loucura, a definição de loucura é querer resultados diferentes fazendo coisas iguais. Então, quando você começa a pensar diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E você está falando de uma gestão de cultura que mexe com a imaginação, com o sentimento, com emoções de pessoas. E quando você fala disso, eu acho que aí tem que ser mais criativo ainda, porque para atingir, de fato, essas pessoas e mudar de uma forma real a vida das pessoas com a cultura, eu acho que tem que ter muita criatividade, porque se você fizer as coisas que está acostumado a fazer sempre, você não vai fazer. E a cultura de inovação te leva a pensar isso, te leva a ferramentas para pensar isso, te leva a sistematizações para pensar isso. Esse clichê de falar que brasileiro é criativo, eu acho que, comparando com outros lugares que eu tive, com outros países, eu acho que realmente ele tem um pouco mais. Não sei se é por necessidade ou se por cultura, não tem uma pesquisa que me solidifique o porquê, mas realmente eu acho o povo brasileiro mais criativo no sentido do improviso. Só que isso acaba tendo 2 pontos positivos e um negativo. O negativo é que você acaba confiando tanto no seu poder de improvisação que você não se planeja e você não faz coisas estabelecidas. E eu acho que coisas estabelecidas sempre funcionam mais do que coisas no improviso. Então você tem que estar, para você poder improvisar, você tem que estar um conteúdo muito pertinente a você para você conseguir improvisar. Então as pessoas que improvisam bem são as pessoas que têm um conteúdo bom, mas as pessoas pensam que só conseguem improvisar independente do que aconteça, acaba se preparando menos e tendo menos planejamento. E os pontos positivos é que quando você confia, a criatividade envolve muito você entender e você querer fazer parte disso e você sentir que pode. Então, o improviso ele tem muito disso. Você acha que consegue e aí você acaba conseguindo. São aquelas profecias autorrealizáveis, assim, né? Você fala que a bolsa vai quebrar, se todo mundo começar a achar que a bolsa vai quebrar, a bolsa acaba quebrando porque todo mundo começa a vender. Sabe? Tem um exemplo de uma professora de Nova York, não sei se é
uma história verídica, mas que deram uma turma de alunos superdotados para uma professora de alunos primários. E aí falaram, ó, você tem uma turma de superdotados. E a professora tratou eles com metodologia de alunos superdotados. Só que depois de um ano, eles foram avaliar esses alunos, eles tiveram as mesmas notas de uma turma de reais superdotados, porque essa turma era de alunos normais, só porque a professora tratou eles como superdotados. Então, ou seja, quando você acredita que improvisação é um pouco isso, você sente que consegue fazer e aí acaba fazendo. E a criatividade envolve muito desse poder de você sentir que você pode. E aí, depois que você pode, aí a gente acredita na segunda parte, que é quando você acredita, quando você dá ferramentas, aí realmente você pode, com ferramentas e sistemas.